Precisamos falar sobre Sartori. O artigo do cientista político e ex-secretário de Estado Marcelo Daneres acendeu uma luz sobre o governo Sartori e a necessidade de avaliarmos este ano e meio de seu governo. Acompanhe conosco a entrevista com Daneres, onde ele faz uma análise fundamental sobre o momento que vivenciamos e, em especial, sobre a saúde. Eu acho que isso é um pouco o que eu quis passar até no artigo, né? Precisamos falar sobre Sartori, um pouco de um alerta aos gaúchos e gaúchas, né? Porque o Sartori, ele conseguiu no seu governo uma segunda capa de blindagem, né? A primeira capa de blindagem é uma aliança, né, que vai de parte da grande mídia local com o empresariado e os setores mais conservadores da sociedade, para que conduzisse esse governo, né, com o apoio deles e, portanto, com a sua proteção, onde as partes que têm efeitos negativos sobre o Estado, né, elas ficam, de certa forma, amortecidas, né, ou até escondidas completamente. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, a Universidade do Rio Grande do Sul não tem dinheiro nenhum, né? Agora, o último contingenciamento cortou os recursos da Universidade do Rio Grande do Sul. Sobre isso, nada se fala. O que é impossível de esconder, como a questão da segurança, que hoje as pessoas vivem um ambiente de violência permanente, de medo constante, né? Esse que não é possível, se fala pouco, se fala amortecido, se coloca na conta do secretário de Estado, se fala de governo, mas não se fala de Sartori, né? Há uma proteção. Ele aumentou os impostos e, no entanto, as federações empresariais que tinham um impostômetro, que faziam manifestações em frente ao palácio, com caminhões e tal, nada falam, né? Mesmo aumentando o ICMS. Então, o governo Sartori já tinha uma blindagem feita por esses setores. A crise nacional, o transe que as pessoas estão vivendo sobre a questão nacional, faz com que ele tenha uma segunda capa protetora, né? Ele se esconde um pouco nesta crise, o que eu digo assim, age nas sombras desta crise, age no vácuo do seu próprio discurso, que era vazio, não era, sem um programa para o Rio Grande do Sul, né? Ele foi um escolhido desses setores para derrotar um projeto político que estava em curso através do governo Tarso e a aplicar outro projeto, né? Mas sem dizê-lo, omitindo da população, né? E apenas uma política de ódio do anti, né? Do antipetismo, do ódio à esquerda, do ódio ao popular, ou seja, uma narrativa que era preciso mudar e derrotar um governo a partir desse ódio, que organiza um conjunto de forças que aplicam um projeto. Qual é o projeto? Da austeridade do ajuste fiscal. Portanto, é reduzir o Estado do Rio Grande do Sul, reduzir as suas funções públicas, né, buscar o déficit zero sem chamar de déficit zero e aplicar os ajustes para quem mais precisa, né, e privilegiar quem menos precisa, que é o que nós acompanhamos agora com a aprovação dos pedágios, por exemplo. O o ex-governador Tarso Genro, durante a campanha, alertava sobre um processo de Estado mínimo que estava por trás desse vácuo que tu citas, né? E hoje a gente está se consolidando. Exatamente. Na campanha, nós tínhamos, na verdade, uma disputa de dois projetos. Um era dito claramente, né, representado pelo governo Tarso Genro, do qual eu fiz parte, né, como secretário de Estado, e esse projeto dizia recuperar as funções públicas do Estado, né? Essas funções públicas essenciais que garantem desenvolvimento e crescimento. O que a gente quer dizer com isso? Uma população mal assistida na segurança, na saúde, na educação, não pode ser a população no Estado que vai reagir e fazer o Estado crescer, né, e se desenvolver. Portanto, era preciso recuperar as funções públicas do Estado, não só nas áreas prioritárias, saúde, educação e segurança, mas também o Estado como indutor na parte do desenvolvimento, né, de fomentar o desenvolvimento, de incidir sobre o desenvolvimento, de fazer o Estado crescer, né, e sair da crise crescendo, era a nossa grande frase. E não é com o Estado fraco, não é com o Estado mínimo, não é com o Estado ausente, né? Isso se faz com o Estado presente, mas não totalitário, né? Se faz por uma ação combinada e concertada com a sociedade, por isso nós tínhamos as formas de participação que passavam pelo conselhão, pelo orçamento participativo, consulta popular, gabinete digital, ou seja, diversas formas, onde tu, de forma concertada com a sociedade, fazia o Estado reagir e crescer, né? Não será uma população deprimida que vai fazer esse Estado crescer. O que a candidatura na época Sartori representava, não dito, omitido da população, era o outro projeto, já derrotado com o Brito,
fracassado ainda mais com a IEDA e agora reaplicado no Estado. Quais são as suas fórmulas? Reduz o Estado, arrocha salário, reduz as funções públicas do Estado, passa para a iniciativa privada tudo que puder passar, começar pelas estradas, que é sempre o filé mignon de que toda iniciativa privada quer, né? E privatiza, né, a empresas, e assim como o Sartori tentou agora encerrar com fundações, privatizar o zoológico e assim por diante, desde a parte anedótica do Sartori, né, que quando aparece mal e fala e não consegue expressar direito, até a parte real, que eu acho que isso tudo é um ilusionismo, né? Ele se deixa mostrar em público como uma pessoa assim meio de bom coração, mas meio atrapalhada, não sabe muito bem o que fazer, como se ingenuamente estivesse fazendo coisas, e isso vai iludindo a população como uma pessoa que está tentando fazer algo que não sabe bem o que é. Não, eles sabem muito bem o que é, sabe quem ele representa, sabe a quem ele tem que prestar o seu serviço. Eu até estou brincando hoje com a aprovação dos pedágios, que o primeiro a pagar o pedágio foi o próprio Sartori, né? Porque a entrega das estradas é o pedágio da sua eleição que ele precisava devolver para a iniciativa privada. Isso é a parte da sua vitória e o pedágio que ele teve que pagar por ganhar as eleições. Nós temos acompanhado, através da federação, o portal da transparência, né, onde ali consta as entradas dos pagamentos de ICMS, todo o valor que entra no governo do Estado não é pouco, né? Então, o questionamento que nós temos feito é o que ele está fazendo com essa verba, o que ele está fazendo com esse dinheiro e no momento que ele diz que não existe dinheiro, né? Então, não paga os fornecedores, não repassa o valor dos hospitais, que são questões que entram, que o governo federal repassa o dinheiro para o Estado repassa aos hospitais. Deveria fazer isso e não está fazendo. Então, está entrando com um caos na saúde, que já vem de 1 ano e meio, né? Muda o governo e entra em colapso um dos setores mais importantes para a vida das pessoas, que é a saúde. Tu já falaste na questão da segurança, também na questão da educação, né? E a saúde hoje, que é o nosso foco também de ação, está cada vez mais complicado, né? Então, a tendência é que as mortes comecem a acontecer aos borbotões. E, infelizmente, a gente já está vendo isso acontecer na porta dos hospitais, né? Então, o questionamento que a gente continua fazendo é como é possível que até dezembro anterior a um governo, a partir do mês seguinte, esse dinheiro suma dos cofres. Eu não sei se tu tem condições também de falar um pouco sobre isso. Sim, porque a proposta que o Sartori representa como modelo de Estado, como modelo de sociedade, é uma proposta representada, especialmente agora, depois da crise de 2008, de um modelo econômico que nós chamamos de neoliberalismo, onde o mercado é o grande orientador do desenvolvimento, se autorregula e chegou a ser tratado como um pensamento único, né, a partir do consenso de Washington também, tudo isso no final da década de 70 e 80, um modelo aplicado que entrou numa gravíssima crise em 2008, né? O nível de exclusão de pessoas, de desemprego, de concentração de renda, do mercado financeiro operando, levou a quebrar diversos países, né? A Grécia é o exemplo assim, mais conhecido, mas Portugal está mal, a Espanha está mal, né? Mesmo a Inglaterra está mal, a França está muito mal, né? E assim por diante, né? Este modelo entrou em falência. E a solução e a narrativa que eles fizeram é de que para salvar o modelo era preciso ampliar a dose do remédio que levou quase à morte do paciente, né? Que é ampliar o ajuste fiscal a partir de um suposto valor que seria a austeridade, saber gastar o que tem. Esse é o suposto valor que dá base ao ajuste fiscal. Então o Estado ele tem que ter o tamanho possível de ter, pagando as contas todas em dia, deixando tudo, porque isso interessa ao mercado, interessa aos seus investimentos, seus financiadores, ao rentismo e assim por diante. É um modelo que foi aplicado, que como modelo fracassou em 2008 e para sair desta crise ampliou esta dose do mesmo medicamento.
O Sartori é uma representação desse modelo aplicado ao Rio Grande do Sul, como o Brito tentou usar. Mas, no entanto, aqui, mesmo que ele tenha essa visão, eles não estão conseguindo nem pagar metade dessa dívida. A tendência é que o Estado nem consiga... Então, o primeiro objetivo dele, então por isso que ele não aplica o dinheiro, ele recebe o recurso e não paga. Porque para fazer o ajuste fiscal e dentro da suposta austeridade, ele tem que equilibrar as contas do Estado. Isso é a prioridade. Tem pessoas na fila, nos postos de saúde, precisam de atendimento, os hospitais estão sem recursos, isso não é prioridade. Prioridade é que a contabilidade do Estado esteja ajustada e o ajuste fiscal esteja equilibrado. Que no tempo da IEDA a gente chamava, e ela chamava de déficit zero, em busca do déficit zero para mostrar um Estado equilibrado economicamente, financeiramente e tal. Então, mesmo que ele receba os recursos, ele não aplica. Mas é mais do que isso. Não é só ter o recurso e não aplicar. É não captar o recurso, inclusive, que são receitas vinculadas, por exemplo, de investimento, e que pode aumentar o comprometimento da dívida do Estado. Porque a prioridade, de novo, não são as pessoas, a prioridade é o ajuste fiscal. Então, ele deixou de pegar, eu botei isso no artigo até, dentro do espaço fiscal, há tempo de pegar, porque agora nem pode mais, né? 2 bilhões de reais para investimento, que poderiam estar nas estradas, por exemplo, que poderiam estar em mais investimentos para a saúde, para a educação, poderiam estar em diversas áreas, esses 2 bilhões de investimento. Então, veja, para fazer o ajuste fiscal, para o equilíbrio das contas do Estado, para que o interesse ao mercado, é importante não gastar o dinheiro que recebe com essas políticas. E segundo, não captar mais recursos que aumente o endividamento do Estado a partir de financiamentos para investimento, que era uma estratégia do governo Tarso que nós apoiávamos, que era dentro da frase, fazer o Rio Grande do Sul sair da crise crescendo. Para isso é preciso investimento, recursos, né, e ter essa fluidez, né, entre o desenvolvimento, os recursos, o investimento, as pessoas animadas a trabalhar com serviços de qualidade. Ou seja, quando tu vai depreciando o serviço, depreciando o servidor, não faz investimento, isso é um ciclo negativo, né, que só pode levar a mais depressão. Né? Mais depressão, menos receita, menos crescimento, mais ajuste fiscal, na lógica deles. Né? E tu acreditas, qual seria, no caso agora, uma retomada de rumo? Seria um povo ir para a rua? Um povo que votou nele massivamente? Olha, a incoerência dele é de tal ordem que ele chegou a justificar, né, o golpe que está em curso no país, esse golpe institucional, ou golpe parlamentar, ou seja, como cada um prefere chamar, adjetivar o golpe. Golpe é golpe, né? Se é com forças armadas, se não é com forças armadas, se é feito assim, sabe? Ele é um golpe, porque ele anulou 54 milhões de votos. Ele justificou em vídeo, né, porque ele quase não fala ao público, nem se encontra, que a população brasileira tinha passado o limite, a paciência. É esquecer dos gaúchos, né? Que a paciência passou do limite há muito tempo, né? A população quase não consegue sair nas ruas, não tem a quem recorrer quase, porque a imprensa protege Sartori e esconde boa parte da imprensa, para ser bem honesto, mas nós ficamos efetivamente com as redes sociais e os jornalistas livres, né? Que podem falar e não estão sob mando dos seus chefes que protegem Sartori, não deixam falar, né, de Sartori, nem fazer balanço do governo. Não tem nenhuma pesquisa de opinião, né, teve uma pesquisa de opinião. No governo Tarso, no primeiro ano, teve 2 pesquisas, só no primeiro ano. Né? A gente nem sabe qual é a avaliação do governo Sartori, nem o que as pessoas estão achando, ninguém fala disso. Tal o nível de blindagem que esse governo tem. Né? Em conversa com o secretário Gabardo, da Saúde, ele chegou a pedir isso, né? Que na verdade, tanto os trabalhadores da saúde, quanto os administradores, os gestores de hospitais e sindicatos, enfim, tem que ter paciência, porque os hospitais estão fechando, continuarão a fechar, e os trabalhadores serão demitidos. Então, a palavra realmente de ordem do governo parece esta, né? Paciência. Como eles não têm, não é que eles só não têm como prioridade a saúde por uma questão que são malvados e ruins e tal. Não, é uma visão de Estado. Para eles, essas partes da saúde que estão no Estado nem deviam estar. Deviam estar com a iniciativa privada. Obviamente que o desgaste político para fazer isso é de tal ordem que eles não fazem, mas sucateiam. Então,
Vamos dar um exemplo agora, o contingenciamento que o governador Sartori fez este ano, em maio deste ano, por decreto, é um contingenciamento de mais de 500 milhões de reais no orçamento para diversas áreas. A saúde contribui com 260 milhões desses 500 milhões. Então ele se mantém dentro do percentual de 12% por um truque, que eu chamo de truque. E eu prefiro dizer que ele não cumpre os 12%. Por que eu digo isso? Da saúde. Porque como ele depreciou o crescimento do Estado, reduziu a receita do Estado, não captou recursos, não buscou recursos do dinheiro federal, não fez as contrapartidas e tal, tudo caiu, né? Então ele pode se manter em 12%, mas o valor real, né, o valor que se destinava à saúde, reduziu efetivamente. Então tu tinha em torno de 3 bilhões de reais de recursos estaduais para a saúde. Ele baixou para 2.300 mais ou menos, e agora já está em 1.800. Ah, mas está dentro dos 12%? Sim, está dentro dos 12%, porque a receita toda caiu, né? Então se cai toda a receita, percentualmente tu pode estar dentro dos 12%, mas baixou em quase 1 bilhão de reais o dinheiro para a saúde, os recursos para a saúde. Eles se preocupam com isso? Não, porque para eles primeiro é o ajuste fiscal, né? Vamos arrumar a casa, fazer o dever de casa para depois crescer. Bom, mas até lá algumas pessoas morreram, deixaram de ser atendidas, sofreram assalto, foram assassinadas na rua e assim por diante. Crianças não tiveram aula, ou seja, todas as consequências. Isso não seria o caso também de pedir o impeachment do governador? Pois exatamente essa questão que eu coloquei, porque ele disse que a paciência dos brasileiros chegou ao limite, mas não reconhece que a paciência dos gaúchos passou do limite completamente, né? E a situação que justificaria um impeachment da presidenta, do qual eu não concordo, justificaria o impeachment dele também. Então ele, por coerência, deveria ser contra o impeachment e esse golpe que está em curso, né? Eu, por coerência, que sou contra o golpe, o impeachment da presidenta, também sou contra o golpe, o impeachment do Sartori. Agora, eu acho que a população deve reagir, os movimentos sociais, os sindicatos, os trabalhadores devem chamar a população à atenção do que projeto que está em curso. Esse projeto que está em curso está desmontando o Estado para que ele se torne mínimo. Mínimo como Estado e mínimo para as pessoas. E máximo para quem já tem boa parte desses recursos da riqueza desse Estado, desse país, como é o exemplo dos pedágios agora, que foram para a iniciativa privada por 30 anos. Ou seja, Sartori mesmo terá mais de 100 anos, quando o contrato que ele mesmo aprovou estiver encerrando. Yeah.